medo nos afasta da nossa essência, o medo nos afasta do que somos verdadeiramente por dentro. Temos medo de sermos autênticos porque tememos ser rejeitados, abandonados, desaprovados, ou muitas vezes tememos reviver traumas que nós vivemos no passado porque fomos verdadeiros. E o tema de hoje, para quem está chegando agora, é a fisiologia do terror e como a gente pode sobreviver ao medo, transmutando esse medo em amor. Existem verdades que vão fazer com que você desperte para o fato de que o medo é pautado na mentira, na ilusão. A verdade é que nós não temos nada a temer. É isso mesmo. Nós não temos nada a temer a não ser o próprio medo. Esse sim, porque se a gente deixar ele nos dominar, nós iremos afundar. A palavra é essa, afundar ainda mais. A gente ainda vai afundar mais e mais nos nossos medos, nos nossos receios, nas nossas inseguranças. Então, a gente não pode deixar o medo nos dominar, a gente não pode deixar isso nos tomar. A gente tem que superar o medo, a gente tem que vencer o medo, porque o medo é uma ferramenta de manipulação. Então, eu gostaria de convidá-los a fechar os olhos por um breve momento, neste exato momento agora. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos apenas observar nesse momento presente quais são os nossos maiores medos. Quais são os seus maiores medos agora? Aqueles que vêm tirando o seu sono. E esses medos que você está sentindo, será que todos eles são reais ou são coisas que você está projetando no futuro e não sabe se vão acontecer? Todos esses medos, eles são realmente algo real que está acontecendo agora, nesse momento? Ou são projeções, ansiedades com relação ao futuro? Perceba quantas mentiras a sua mente que mente conta para você. Quantos medos ainda não são reais, mas você, no entanto, está projetando eles aqui no momento presente, está vivendo esses medos agora. E agora, pode abrir os seus olhos, porque esse simples exercício é para você refletir em quantos medos você está carregando no seu sistema que não fazem mais sentido. Medos e projeções com relação ao futuro, coisas que não existem mais na sua vida, ou que ainda não existem. A maioria dos nossos medos são mentiras, são ilusões, são projeções. E aí que está o grande perigo, a gente tem medo do medo. Só que a verdade é que nós não temos nada a temer a não ser o próprio medo, porque se a gente deixar esse medo nos dominar, nós vamos afundar ainda mais como indivíduos e sociedade. E a verdade é que a gente está vivendo um momento onde o medo está correndo solto no nosso mundo e está cegando a maioria de nós para a voz do nosso guia interior, para a voz da nossa alma, da nossa intuição, do nosso coração. E isso nos impede de criar um mundo melhor. Todos nós podemos transcender nossos medos abraçando algumas verdades mais elevadas e aumentando nossa consciência de alguns pontos importantes. Então, eu vim trazer verdades para você, para que você possa abraçá-las e transcender o seu medo, porque o medo ele é pautado na mentira, na ilusão. E por isso que a gente vive num mundo de medo. O nosso mundo ele é dominado pelo medo. É medo do coronavírus, é medo do terrorismo, é medo de envelhecer, medo da morte, medo do câncer, medo de tudo. O que você quiser. A grande mídia nos bombardeia com mais notícias o tempo todo. Os interesses comerciais influenciam nossas muitas inseguranças e medos para vender produtos. Pois é, o medo vende.
Quanto mais medo você sente, quanto mais medo colocam em você, mais vendem. Você se torna mais facilmente manipulado. Os nossos medos se refletem nas guerras que travamos, diversas guerras. A guerra contra a doença, a guerra contra a velhice, a guerra contra o terrorismo, a guerra contra as drogas, a guerra contra a guerra. Os nossos medos também se refletem nos temas e arquétipos da ficção, do filme, das coisas que a gente vê na TV. Apocalipse zumbi, quem curte de filme assim de apocalipse zumbi, ou filme de invasão alienígena, fim do mundo, filme de catástrofe ambiental, filme de tsunami, filme de tornado, filme de vulcão, bem contra o mal, etc. A lista vai. Os nossos medos, eles são refletidos de forma sutil e não tão sutil em todos os aspectos da nossa vida e no mundo que criamos. Os medos são reforçados na TV, nas notícias, nos filmes, nas séries. Os medos são reforçados em toda parte. E, por isso, nós nos tornamos uma massa de fácil manobra. Nos tornamos gado no pasto, porque com medo é mais fácil de abaixarmos a cabeça, dizer sim, tá tudo bem, vai lá, entuba qualquer lei aí, qualquer coisa que eu quero me proteger. E aí, em um nível pessoal, muitos de nós permitem que as experiências dolorosas e desafiadoras do nosso passado dominem nossos pensamentos e reações no presente. Nós vivemos com medo de reviver traumas do passado, e aí nós nos tornamos mais cautelosos, fechados, defensivos, reativos, em vez de permanecermos abertos e presentes. E aí ficamos cegados pelo medo. O medo não é necessariamente uma coisa ruim. É importante deixar isso bem claro. O medo é um aspecto do nosso ego. É uma certa quantidade dele que é necessária para nos manter protegidos e salvaguardar a gente como seres físicos. Salvaguardar a nossa integridade física. Mas o medo se tornou exagerado dentro de nós. Muito além do instinto de proteção, tornando-se um modo de vida, uma experiência constante, uma voz interna que fica nos orientando o tempo todo. O medo, ele no passado, ele tinha o objetivo principal como um mecanismo de defesa fisiológico do nosso sistema nervoso autônomo central, através do sistema nervoso simpático, acionando o que nós chamamos de resposta ou modo de luta ou fuga. Essa resposta, o piloto automático, o modo de luta ou fuga, o instinto de sobrevivência, tinha o objetivo no passado somente de nos encorajar a ficarmos conscientes e atentos dos perigos à nossa volta, observadores de quaisquer perigos ao nosso redor. E hoje, no entanto, o medo agora encoraja muitos a estarem conscientes da voz guia do nosso coração, do nosso eu superior, da nossa alma, da nossa presença divina. O medo nos afasta da nossa essência, o medo nos afasta do que somos verdadeiramente por dentro. Temos medo de sermos autênticos porque tememos ser rejeitados, abandonados, desaprovados, ou muitas vezes tememos reviver traumas que nós vivemos no passado porque fomos verdadeiros. Nós temos medo do medo. Temos medo de ser a nossa essência, sermos autênticos, e vamos projetando esses medos de diversas formas, e isso nos impede de vibrar, de pular, de saltar, de crescer. Então, é importante a gente observar, porque enquanto o medo ele pode criar circunstâncias e situações que podem nos proteger, também podem criar muitas, e criam de fato, muitas circunstâncias e situações que nos bloqueiam e nos impedem de crescer. Então, o medo é um mecanismo que nos encerra, nos prende, nos impede de evoluir e de crescer. Por isso que quando sentimos medo, ficamos na nossa zona de conforto, não lutamos pelos nossos direitos e nos encerramos dentro de nossas zonas ou células de conforto, enquanto outros nos dominam
e ficamos inconscientes das nossas ações, das nossas emoções, das nossas reações. E aí compramos o que não precisamos, fazemos o que não precisamos, e o medo vai nos enfraquecendo. O medo é uma emoção poderosa que nos desvia do foco do que é importante. E isso nos mantém focados exatamente no que não queremos. Porque enquanto estamos com medo, nós focamos no perigo, que é uma coisa que a gente não quer. O medo, ele traz o nosso foco laser todo para o negativo, porque eu tenho que estar atento para o negativo, para algo de ruim que possa acontecer, para algum perigo, porque se acontecer, eu vou me proteger. Só que aonde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia e você fica vibrando naquela frequência. E se você acredita que você vibra e você atrai, e quando você atrai aquilo que você vibra, você está atraindo e co-criando a sua vida. Se você acredita nisso, então, quando você coloca a sua atenção o tempo todo no negativo, seu sistema está te sabotando porque ele está falando assim, fica com foco no negativo porque você tem que se proteger se aquilo acontecer. Mas aí você está entrando naquela frequência, você está vibrando naquela energia, você está atraindo mais daquele medo para a sua vida e você não quer aquilo. Por isso que o medo é uma emoção poderosa e perigosa. Ele tira o nosso foco do que é importante, o que é bom para a vida, o positivo, o melhor, o elevado. E aí a gente fica focado para se proteger desse perigo e a gente fica focado exatamente no que a gente não quer, porque a gente está focado em algo que a gente não quer que aconteça para se proteger daquilo. Mas a nossa energia está lá. E onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia, você atrai aquilo para a sua vida. Nossos medos interferem em nossa capacidade de criar os melhores resultados possíveis para as nossas vidas e para o mundo. Os nossos medos nos mantêm presos a um conjunto limitado de possibilidades. Você sai do foco das infinitas possibilidades para as possibilidades finitas e restritas dentro da sua realidade tridimensional de tempo e espaço. E à medida que nós despertamos para a verdade do nosso eu superior e a realidade mais ampla, percebemos que os nossos pensamentos são criativos e que nós atraímos aquilo que focamos. E daí você está atraindo o que você não quer. Porque você atrai aquilo que foca. Se você está focando medo, se você está focando perigo, o negativo que pode acontecer para você se proteger, lá está a sua energia e você está atraindo mais daquilo para a sua vida. O poder criativo do pensamento, do foco e da emoção e da vibração é amplamente determinado por sua duração, consistência e intensidade emocional. E o medo é uma energia muito forte, muito latente. É muito fácil você sentir medo e ficar preso naquela vibração. É muito fácil você cair, dropar, despencar a sua vibração naquele medo. É muito fácil, muito, muito fácil. Porque é uma emoção inebriante, viciante. Ela libera hormônios no seu corpo como cortisol, adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, que são hormônios extremamente viciantes. E aí você começa a atrair mais situações que te geram mais medo porque você está preso naquela frequência. E aí o medo é uma emoção muito forte. Co-criador daquilo que você não quer. É isso mesmo. Se você ficar preso, se você deixar o medo correr solto na sua vida, na sua realidade, se você deixar a fisiologia do terror se manifestar de forma fisiológica no seu corpo físico, te colocando no modo sistema, no modo de luta ou fuga, no sistema nervoso autônomo central simpático, onde você fica ali todo cheio de adrenalina, cortisol, norepinefrina, com foco no perigo, sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar preso nessa fisiologia do terror, vibrando nessa frequência, quimicamente, hormonalmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, todo trabalhado no medo, no terror. E aí o que vai acontecer? Esse medo, ele vai se tornar um poderoso manifestador daquilo que você não quer para a sua vida. E é por isso que as pessoas que dominaram suas mentes, seus sentimentos, suas emoções, superaram e se transformaram em seres espirituais mais elevados, eles nunca se perdem ou se demoram muito tempo nos seus medos. E é por isso que aqueles que buscam se fortalecer controlando os outros, aqueles que nos manipulam, aqueles 1% do poder que está controlando os outros 99%, eles vão sempre tentar nos encorajar a sentir medo.
Mas quem despertou, quem expandiu a consciência sabe que o medo não é uma emoção legal de ficar preso, não. Nós precisamos transcender o medo. E a verdade é que uma grande mudança na consciência da humanidade está ocorrendo. E muitos de nós estão começando a transcender nossos medos. Mudança da forma de agir nesses medos. A gente está começando a perceber como o medo é uma substância do ego. E aí a gente está começando a ir para esse lugar mais centrado na compaixão, na colaboração, no coração, mudando do medo e julgamento para o perdão e amor. No entanto, muitos ainda estão presos em seus dramas pessoais, a verdade é essa. E aí eu estou vendo aqui algumas pessoas comentando no Facebook e YouTube, todo mundo aqui falando sim, maravilha, o pessoal aqui no Instagram também, que lindo, muito lindo. E muitos de nós estão presos nos seus dramas pessoais, bem como no drama coletivo terrestre. Doença, guerras, terrorismo, pandemia por toda parte, fome, pobreza, desastres de todos os tipos. E aí parece que existe muita coisa com o que se preocupar, né? Mas não há nada a temer. Não há nada a temer. Conforme você vai despertando na sua jornada espiritual, você vai enxergando a realidade mais ampla do seu eu superior. E você vai se tornando cada vez mais livre e menos apegado a todo o drama do mundo. E daí nós começamos a ver o que é verdade e o que é uma grande ilusão. E começamos a perceber que existe um jogo que estamos jogando inconscientemente. E tem pessoas que estão lá no poder definindo as regras desse jogo. Daí, abraçar algumas verdades sobre a realidade mais ampla, mais elevada, vai te dar uma perspectiva profundamente diferente sobre as dificuldades da vida e te libertar da tirania dos seus maiores medos. O medo, repito, se constrói sob mentiras de coisas lá no futuro que ainda não aconteceram. Projeções que nem sabemos se irão acontecer. Mentiras que nos contam ou que contamos na nossa mente para nós mesmos. Então vamos para a primeira verdade. A primeira verdade espiritual que vai te ajudar a transcender, transformar o medo em amor. A primeira verdade espiritual é que você vive para sempre. É isso mesmo. Você vive para sempre. A existência não termina quando o seu corpo morre, porque o verdadeiro eu não é o seu corpo. O verdadeiro eu, o seu verdadeiro eu, é um ser eterno, não físico, é a sua alma. Um fio de consciência universal conectado à fonte, ao Criador, ao Deus, universo, deusa, chame como você quiser. O seu verdadeiro eu está conectado ao seu corpo físico, mas o seu corpo físico é como se fosse um veículo para que você possa ter uma jornada espiritual como ser humano. E quando o seu corpo morre, a sua consciência continua para sempre. Então, essa é a primeira verdade espiritual. Você vive para sempre. Você é um ser eterno. Vamos para a segunda verdade espiritual que vai te ajudar a transcender o medo. A verdade é que você não tem necessidades físicas. Sua alma é um ser não físico, pura energia, pura consciência. A sua alma não precisa de comida, não precisa de abrigo, não precisa de emprego, não precisa de dinheiro. A sua existência, em essência, como ser espiritual, como ser de luz, essa sua existência não depende de nenhuma dessas coisas materiais que você está tão apegado e com medo de perder. Vamos para a terceira verdade espiritual, para te ajudar a transcender
o medo, independente de qual seja a sua crença, sua religião, no que você acredita, essas são verdades universais. São leis universais presentes em todas as tradições ao longo das eras, em todos os cantos do globo terrestre. A verdade, a terceira verdade espiritual é que você não pode ser prejudicado. Você é um fio de consciência universal. E a consciência não pode ser prejudicada. Podem te jogar numa cela, podem te espancar, podem te tirar tudo. Mas a sua consciência, o seu conhecimento, ninguém pode te roubar. Ela não pode ser prejudicada por nada. Seu corpo, sim, pode ser prejudicado, mas a consciência que move o seu corpo não pode ser prejudicada. Não importa o que aconteça. O seu verdadeiro eu vai estar lá completamente ileso dentro de você. Embora cada experiência deixe uma marca, uma impressão em sua consciência e na sua alma, nada pode prejudicar permanentemente a sua alma. Nada pode prejudicar permanentemente a sua natureza, a sua essência, como um ser não físico, como pura consciência. E vamos para a quarta verdade espiritual que vai te ajudar a transcender o medo. A verdade é que você é amado completa e incondicionalmente. Você é amado, amada incondicionalmente, completa e incondicionalmente. Essa é a quarta verdade espiritual. Sua alma existe em planos superiores de existência que estão cheios de amor e boa-aventurança e bênçãos. Amor e apoio são dados e recebidos incondicionalmente. É uma energia infinita, pura, de criação. O amor inteligente, a inteligência que ama, a consciência suprema é puro amor. E nessa fonte, você, como um fio de consciência universal conectado à fonte, você tem acesso a essa fonte infinita de amor e você não precisa de alguém ou alguém ou daquele fulano ou fulana que você tem medo de perder, porque você só conhece o amor através dele ou dela. Isso é uma ilusão. O amor é uma fonte inesgotável, infinita de poder que todos nós temos dentro de nós. Todos nós temos dentro de nós. O amor é infinito e você tem acesso a essa fonte. E essa fonte está dentro de você, não está fora. A verdade é que você é amado, amada sempre. Então você não precisa ter medo de perder o amor. Você não precisa ter medo de perder o amor. E vamos para a quinta e última verdade espiritual que vai te ajudar a transcender o medo em puro amor. A verdade que você escolheu encarnar nesta terra. Você decidiu e escolheu jogar o jogo da Terra, do planeta Terra, para aprender. A sua alma escolheu vir para esse jogo, para esse campo aqui no planeta Terra, a escola da vida. Você escreveu um roteiro de sua vida e seus principais temas. Você sabia que teria desafios, mas você estava animado para jogar esse jogo, porque você sabia o crescimento que você ia ter com esses desafios. Você não estava preocupado com o perigo aparente de alguns dos desafios, porque você entendeu que é apenas um jogo. E a verdade é que você nunca pode ser prejudicado. Nada vai ficar como uma mácula eterna na sua alma. Então essas são as 5 verdades espirituais. E se você sentir como verdade no seu coração, guarda, senão apenas descarta. Se você sentir como verdade no coração, ou se você está ouvindo tudo isso que eu estou falando aqui, está com aquela sensação como se estivesse se lembrando ou se relembrando de algo, com a sensação de que talvez já tenha ouvido isso em algum lugar, isso aí é a sua alma, porque essa é uma consciência, uma sabedoria universal. Então, se você sentir isso como verdade no seu coração, guarda, senão só descarta. Porque aquilo que você sente como verdade no seu coração é a sua alma falando, pode agarrar-se nisso, que isso te empodera. Aquilo que você sente como mentira é a sua alma dizendo, não se apega nisso não, porque isso vai te enfraquecer. Então, precisamos transcender todo esse medo
em amor, percebendo que o medo é uma ilusão. São projeções, mentiras que você conta para você mesmo, primeiro, porque você acha que você vai morrer e vai ter um fim. Mas a primeira verdade espiritual é que você vive para sempre. Mentiras que a sua mente te conta e que você acha que tem necessidades físicas, e se você perder aquilo que te provê, você não vai ter suas necessidades físicas atendidas. Mas a verdade é que você não tem essas necessidades, porque você é um ser espiritual. Você tem medo do medo porque você projeta aqueles receios e inseguranças de ser prejudicado, de ser prejudicada. Mas saiba que você é um fio de consciência universal e nada, absolutamente nada, pode prejudicar a sua consciência, sua alma, seu espírito. Você tem medo de perder o amor, mas a terceira verdade espiritual, melhor, a quarta verdade espiritual, é que você é amado completa e incondicionalmente. Você acha que a vida é sofrida, mas você não sabe que é um jogo, que você escolheu estar nesse jogo para aprender e evoluir. Você tem medo de perder esse jogo, porque você não sabe que ele é um jogo. Você acha que se perder esse jogo é um fim da vida. Mas a verdade é que você escolheu encarnar aqui nesse jogo do planeta Terra para fazer disso uma escola, uma jornada de evolução. Então, espero que essa live tenha ajudado vocês, tenha tocado o coração de vocês a perceber que o medo é uma ilusão e a verdade universal, essas 5 verdades espirituais, nos ajudam a transcender todo esse medo, encontrar esperanças e saber que estamos todos conectados a fontes infinitas de amor incondicional, a dimensões mais elevadas de amor e boa-aventurança. Se você ficar preso no medo, você joga o jogo do medo e cai nessa vibração e atrai o que você não quer. Você precisa transcender esse medo agora, porque a fisiologia do terror é viciante. É química, é hormonal. Você fica viciado nos hormônios, fica preso no medo, sente isso física, mental, emocionalmente, energeticamente. Você não consegue enxergar a visão mais ampla de tudo isso. Então é isso, galera. Um grande beijo no coração. Fiquem em paz. E lembrem-se sempre, vocês não estão sozinhos. Somos todos um. Até mais!